A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que são as lições bíblicas da CPAD, lição adulto. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2026 o tema, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. O comentarista dessa lição é o Douglas Batista. Bom, como eu já disse, vamos para a lição de número 2, que tem como tema o Deus Pai. A data dessa lição é dia 11 de janeiro de 2026. Para quem não me conhece, eu sou o Missionário Domingos. Eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like para poder ajudar que esse estudo chegue para mais pessoas. Sem mais demoras, vamos para o nosso texto áureo que diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Para que nós possamos entender um pouco melhor sobre esse texto áureo, aqui Jesus ele encerra essa declaração com uma frase que, segundo o comentário bíblico pentecostal, é uma das afirmações cristológicas mais ousadas e exclusivas do Evangelho. O verbo aqui conhecer, no grego, epikinosko, não expressa mera informação, mas um conhecimento pleno, um conhecimento íntimo, um conhecimento relacional. No mundo bíblico, conhecer é estar em comunhão. Assim, Jesus afirma que o Pai só pode ser conhecido em profundidade por quem pertence a Ele e é trazido para dentro dessa relação viva. O texto deixa claro que este conhecimento não nasce da capacidade humana. A Bíblia de Estudo MacArthur observa que Jesus exclui qualquer possibilidade de o homem, por si só, subir até Deus. Do início ao fim, a revelação é monergista, ou seja, procede do Filho, concedida segundo a soberana vontade. O comentário histórico-cultural do Novo Testamento recorda que conhecer o Pai era o anseio supremo da espiritualidade judaica. Mas Jesus redefine esse conhecimento. Ele não acontece mais por meio da Torá, do templo ou da tradição, e sim por meio da própria pessoa do Messias. Quando Jesus afirma que somente ele conhece o Pai, está reivindicando uma relação exclusiva que ultrapassa qualquer experiência humana. A Bíblia de Estudo Pentecostal ela destaca que o Verbo está no tempo presente, sugerindo uma comunhão contínua e eterna entre o Pai e o Filho. O Filho não aprende o Pai, ele sempre o conheceu. Aqui encontramos ecos fortes de João 1,18, onde Cristo é descrito como aquele que está no seio do Pai. A expressão sugere proximidade absoluta, como observa Kenner e Arrington. O Filho é a própria autoexpressão do Pai, seu intérprete definitivo, aquele que o torna visível. A frase seguinte é ainda mais profunda: e aquele a quem o Filho quiser revelar. O termo apocalipto significa tirar o véu, expor o que estava oculto. Na visão de Champlin e da Bíblia de Estudo Plenitude, Jesus coloca sobre si a prerrogativa divina da revelação. Isto é extraordinário, meus irmãos. O Antigo Testamento ele afirmava repetidas vezes que somente Deus revela Deus. Por exemplo, Deuteronômio 29:29, Isaías 45:15. Agora Jesus assume para si essa função, mostrando que sua vontade é a vontade do Pai. Stanley Horton destaca que, embora a revelação seja soberana, a quem o Filho quiser revelar, ela não é arbitrária. A vontade do Filho reflete o coração do Pai, que deseja que todos sejam salvos de acordo com 1 Timóteo 2,4. A soberania da revelação não exclui a compaixão de Deus, mas a fundamenta. Maxia e Mencius comentam que a obra do Espírito Santo, especialmente em João 14 a João capítulo 16, é aplicar essa revelação do Filho na vida do discípulo, transformando conhecimento em comunhão e comunhão em transformação. A Bíblia de Estudo Shed observa algo essencial. Jesus diz isso logo após convidar os cansados e sobrecarregados a chegarem a Ele, lá em Mateus 11:28. Ou seja, o conhecimento do Pai não é um privilégio de uma elite espiritual, mas é um dom oferecido a quem reconhece a sua necessidade. No reino, iluminação não depende de intelecto, mas de humildade. O Filho revela o Pai aos simples e aos quebrantados, aos desesperados que se lançam inteiros no braço de Cristo. A Bíblia de Estudo, a aplicação pentecostal, ela enfatiza que o conhecer o Pai transforma toda a vida, identidade, descanso, missão e caráter. A revelação do Pai não é apenas doutrinária, é cura para a alma cansada.
é a entrada no descanso que só Jesus conhece. Assim, em Mateus 11:27, nos coloca diante da verdade central da fé cristã. Deus não é acessível pela religião, conquista ou mérito. Ele é conhecido pela graça do Filho, que se revela aos que a Ele com coração humilde. Toda a caminhada cristã nasce, cresce e se sustenta sobre essa revelação amorosa. Agora vamos falar sobre a questão da verdade prática. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Vamos entender um pouco sobre esta verdade prática. Nós, irmãos, nós só conhecemos verdadeiramente quem Deus Pai é, ou seja, sua identidade, os seus atributos e a sua glória. Por quê? Porque o Filho o revelou perfeitamente. E o Espírito Santo ilumina o nosso coração para contemplá-lo e experimentá-lo de modo vivo e transformador. Então nós só conhecemos verdadeiramente quem Deus Pai é porque o Filho revelou perfeitamente. E porque o Espírito Santo ilumina o nosso coração para contemplá-lo e experimentá-lo de um modo vivo, não de um modo morto, estagnado, mas sim de um modo vivo e de um modo transformador também. Assim, para que nós possamos sermos transformados por meio dessa revelação. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que vai se encontrar lá em Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27 e João capítulo 14, versículos 6 ao 11. Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Vamos entender um pouco sobre esse versículo, meus irmãos? Eu te louvo, ó Pai. Jesus inicia com uma oração de gratidão. Os comentários pentecostais destacam que essa oração revela intimidade única entre o Filho e o Pai, evidenciando a relação intraterrena, Senhor do céu e da terra. Título que afirma a soberania absoluta de Deus. Mostra que a revelação é um ato soberano, não um ato humano. Escondeste, essa palavra revelaste, a revelação, ela é divina e é seletiva. Os estudiosos indicam, não é discriminação arbitrária, mas o juízo contra a soberba humana e o favor dado aos humildes. Sábios e instruídos, não pessoas inteligentes em si, mas os que confiam na própria sabedoria e rejeitam o Filho. Pequeninos, os humildes, dependentes, simples de coração. Horton, ele associa ao princípio espiritual. Deus dá a sua graça aos humildes e resiste aos arrogantes. Champlin ressalta que pequeninos aponta para um tipo de discipulado que depende da relação espiritual, não do poder intelectual. Então agora vamos para a nossa introdução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e é central da fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. A doutrina da Trindade não é um enigma para ser decifrado, mas é uma revelação graciosa do próprio Deus que se dá a conhecer. Quando abrimos as Escrituras, não encontramos três deuses. Não. Quando você abre a Bíblia, você não vai encontrar três deuses. Nem um único Deus que muda de forma, de maneira nenhuma. Você vai encontrar um único Deus que existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus, cada uma distinta. E ainda
assim inseparável na essência. Essa é a fé que moldou a igreja desde os primeiros séculos e permanece o alicerce de toda a espiritualidade cristã madura. É nesse terreno santo que somos chamados a tirar as sandálias e aprender a nos relacionar com o Pai, o Deus que Jesus revelou. Ao estudar o Pai, não trataremos de uma ideia abstrata, mas de um ser pessoal que deseja ser conhecido. Jesus declarou que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o revelar. A palavra aqui conhecer, no grego ginosko, indica mais do que informação. Trata-se de relacionamento, intimidade, confiança e vida partilhada. Cristo não apenas fala sobre o Pai, ele vive diante do Pai, age em unidade com o Pai e abre o caminho para que nós também o conheçamos. Assim, toda a compreensão do Pai passa pela pessoa de Jesus, que é a perfeita expressão da glória e caráter. A Escritura, ela apresenta o Pai como a fonte eterna de tudo o que existe. Ele é o Deus que simplesmente é. Quando diz eu sou, em Êxodo, lá no capítulo 3, no versículo 14, ele revela a sua autoexistência e a sua fidelidade. O Novo Testamento, ele reforça essa verdade ao mostrar que o Pai possui vida em si mesmo e concede essa mesma vida ao Filho, como destaca Horton e o comentário bíblico Bacon. Não falamos de um ser distante, mas de um Deus que cria, de um Deus que não só cria, ele sustenta. Ele não só sustenta, mas ele também governa, e ele se envolve com o mundo por meio de seu Filho e do seu Espírito. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o mantenedor da vida. Tudo procede dele, tudo é realizado pelo Filho e tudo é aplicado pelo Espírito. Conhecer o Pai é entrar na história da redenção. Desde a criação, ele se dá a conhecer por seus atributos, por seus nomes e por suas obras. No Antigo Testamento, por exemplo, Israel aprendeu a chamá-lo de Elohim, El Shaddai, Yahvé, Jeová, nomes que revelam o seu poder, sua suficiência e sua fidelidade. Queridos irmãos, eu vou desligar aqui o celular, porque tá pitando, tá bom? Prontinho, tá desligado. Eu estava falando sobre como Deus se revela no Antigo Testamento. Agora falando sobre o Novo Testamento, Jesus o apresenta como Pai, de modo que ainda mais íntimo convida-nos a orar Pai Nosso. Essa é uma revolução espiritual. Aquele que sustenta o universo também se inclina para ouvir a oração dos seus filhos. Cada atributo, cada nome, cada ação do Pai não é mero conteúdo teológico, mas é um convite a um relacionamento. Por isso, ao ingressarmos nessa lição, não buscamos apenas compreender conceitos, mas aprender a viver à luz do Pai que Cristo revelou. A doutrina da Trindade não é uma apêndice da fé cristã. Ela é o centro pulsante da nossa adoração, da nossa oração e da nossa vida diária. Conhecer o Pai é conhecer a fonte da graça. O Deus que nos adotou em Cristo e derramou sobre nós o espírito da filiação. Que essa introdução abra os nossos olhos, fortaleça a nossa fé e desperte em nós o desejo sincero de caminhar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com reverência, com alegria e também com confiança. Antes de entrarmos agora no tópico 1 da nossa lição, eu gostaria de apresentar a palavra-chave que a nossa lição traz. E a palavra-chave, ela é Pai. Vamos entender um pouco sobre essa questão da palavra-chave. A palavra Pai, nas Escrituras, carrega profundidade, uma profundidade linguística. E não só uma profundidade linguística, mas também carrega uma profundidade espiritual. Por exemplo, no hebraico do Antigo Testamento, o termo Af, que designa tanto o chefe da família, quanto o protetor, o provedor e o transmissor da herança. Embora Deus seja chamado de Pai em alguns textos no Antigo Testamento, como Isaías capítulo 63, versículo 16, Isaías 64, versículo 8, Malaquias capítulo 1, versículo 6, essa linguagem não era o modo comum de Israel a se referir a Deus. Os judeus tendiam a falar de Deus com reverência mais distante, evitando expressões que pudessem sugerir familiaridade excessiva.
No aramaico, que era a língua falada por Jesus, o termo Abba tornou-se intimamente associado ao modo como ele se dirigia a Deus. Abba não é apenas um equivalente infantil de paizinho, mas uma forma carregada de confiança, uma forma carregada de dependência e de entrega, usada tanto por crianças quanto por adultos em momentos de profunda relação filial. No grego do Novo Testamento, aparece a palavra pater, usada para traduzir e ampliar o sentido de Abba, mostrando que o Pai revelado por Jesus, ele não é distante, mas ele é uma pessoa acessível. Quando Jesus ora, chamando Deus de Abba, ou seja, chamando Deus de Pai, conforme você pode ler lá em Marcos capítulo 14, no versículo 36, ele inaugura para os seus discípulos um novo modo de se relacionar com Deus. Nos evangelhos, Pai não é título teológico frio. Não, nos evangelhos, quando se trata de Pai, não é apenas um título teológico frio. É a porta de entrada para a vida na família de Deus. Em Cristo, aprendemos que Pai é aquele que nos adota. Em Cristo, nós aprendemos que Pai é aquele que nos recebe. Não só nos recebe, mas também nos corrige. E ele nos sustenta. E é por isso que Jesus ensina aos seus seguidores a orar assim: Pai Nosso. Isso, ele está nos convidando a viver sob o cuidado amoroso, sob o cuidado santo e soberano do Deus que se revelou plenamente no Filho. Agora sim, vamos entrar no primeiro tópico da nossa lição, que vai falar com o tema a identidade de Deus, o Pai. O primeiro subtópico da lição diz: o Pai é o único Deus verdadeiro. O comentarista da lição escreve: o Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando o seu papel como criador e sustentador do universo. Por exemplo, o próprio Jesus, ele se revela a Deus como Pai, e ele ensina os seus discípulos a orarem assim: Pai nosso que estás nos céus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Aqui, ele está reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com quem? Com o Pai, quando ele nos ensina: Pai nosso que estás nos céus. Vamos entender um pouco esse primeiro subtópico? O ponto de partida para entender quem é o Pai nada mais é do que o Shema Israel. O que é o Shema Israel? É a confissão que moldou a fé do povo de Deus, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui no Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos ensina que Deus é absolutamente o que? Singular ou plural? Não, o Antigo Testamento está ensinando que Deus é singular. Não existe outro que compartilhe sua essência. Não existe outro que compartilhe da sua glória ou da sua autoridade. Os estudiosos do comentário bíblico Bacon, eles lembram que esse texto não é apenas uma afirmação monoteísta, mas é um convite à adoração exclusiva. Quando Jesus surge nos evangelhos e fala do Pai, ele não apresenta outro Deus, mas aprofunda essa revelação. Aquele que Israel adorava como o único Deus é o mesmo Pai que Cristo conhece intimamente e nos convida a conhecê-lo também. À medida que avançamos pelas Escrituras, nós vemos que esse Deus único, ele se manifesta por seus nomes, ele se manifesta por seus atributos, por suas obras. Horton, por exemplo, ele observa que o Antigo Testamento revela Deus como Criador, que revela Deus como Rei, que revela Deus como sustentador de todas as coisas. Já o profeta Isaías, ele declara: Tu, Senhor, és nosso Pai, mostrando que essa verdade já despontava de forma real, ainda que não plenamente compreendida. O termo Pai aqui não expressa apenas origem, mas expressa cuidado, expressa governo, expressa um amor redentor. O Novo Testamento retoma essa linha e leva ao seu ápice, identificando Deus como Pai de maneira explícita em vários textos. Ele é o Pai que cria, dirige a história e conduz o seu povo com fidelidade que nunca falha. Jesus, porém, é quem ilumina de forma plena essa identidade.
Ao chamá-lo de pai, ele usa a palavra aramaica Abba, expressão íntima que revela proximidade e confiança. Os comentaristas os comentaristas pentecostal do Novo Testamento lembram que Jesus não usa esse termo para diminuir a majestade divina, mas para mostrar que o Deus único do Shema é também o Deus que se aproxima para salvar. Eu vou dar uma pausa aqui para beber uma água, tá bom? Eu já volto a comentar. Irmãos, quando Cristo, ele ensina assim, Pai Nosso, quando nós formos orar, ele não está querendo transmitir uma fórmula, mas ele está transmitindo um caminho de relacionamento. Ele nos insere na mesma relação que ele possui com o Pai. O grego pater reforça essa dimensão. Não é uma metáfora. Aqui, Jesus não está trazendo uma metáfora, mas ele está trazendo uma identidade divina real e eterna. Assim, quando o Novo Testamento apresenta o Pai, ele não cria uma nova divindade ao lado de Deus do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele declara com clareza: o Pai é o próprio Deus que sempre se revelou como o único Senhor. Paulo usa esse título repetidas vezes. Não era para apresentar uma hierarquia inferior ao Filho e ao Espírito Santo, mas para poder afirmar que o Deus da redenção é o mesmo Deus da criação. A Bíblia de Estudo, por exemplo, a Bíblia de Estudo MacArthur, destaca que chamar Deus de Pai também nos lembra de nossa dependência, pois Ele é o que sustenta todas as coisas e conduz todas as eras segundo o seu conselho eterno. Por isso, aprender a chamar Deus de Pai é mais do que dominar um conceito teológico. É permitir que a nossa vida seja moldada por essa verdade. Saber que o único Deus verdadeiro é o Pai revelado por Jesus nos chama a viver com reverência, com confiança e com entrega. Ele não é distante, não é indiferente. Ele é santo, mas também ele é próximo. Ele governa todo o universo, mas ele inclina o seu ouvido aos seus filhos. Nós, eu, você, como discípulo do Senhor Jesus, nós somos chamados a viver essa realidade diária. Não é momentânea, momentos, mas é diária. Caminhar com o Pai, confiar no Pai, obedecer ao Pai e descansar no Pai. É assim que a fé do Shema encontra sua plenitude na vida cristã. Vamos para o nosso subtópico 2, que vai falar: o Pai é a fonte da divindade. O comentarista da lição escreve: nossa declaração de fé professa que Deus é o único, é supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim, pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Ele é o Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai é a primeira pessoa da divina Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e é a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Quando nós abrimos a Bíblia, a Escritura, ela apresenta Deus como um ser supremo, que existe por si mesmo. E ele não depende de nada, absolutamente nada fora dele. Jesus, ele afirma que o Pai tem vida em si mesmo. Essa expressão que revela o atributo conhecido como aceidade. No grego, a frase zoen en eatoi descreve vida que não é recebida, mas possuída eternamente. É a partir desse ser absoluto que toda a revelação bíblica se torna possível. O Antigo Testamento, ele ecoa essa verdade quando declara que Deus é eterno. Antes que os montes nascessem, tu és Deus. O salmista contempla não apenas a eternidade de Deus, mas sua imutabilidade, pois o Deus que age na história é o mesmo que existe antes da história. Horton, ele observa que a eternidade divina não é apenas
duração infinita, mas é plenitude de ser. Por isso, quando o Pai se revela, ele o faz a partir de uma existência que não muda e não se desgasta. A imutabilidade do Pai se manifesta em sua fidelidade. Malaquias, por exemplo, ele registra: eu, o Senhor, não mudo. Tiago declara que nele não há sombra de variação. O comentário bíblico Bacon destaca que essa imutabilidade garante que suas promessas não vacilem e seus decretos não se alterem. O Deus que chamou Abraão é o mesmo que sustenta a igreja hoje. Ele não se reinventa, ele permanece o mesmo. Isso dá ao crente, isso dá para mim, para você, uma segurança em tempos instáveis. A eternidade e a imutabilidade do Pai se estendem à sua obra criadora. Ele é o criador de tudo que existe. Isaías, por exemplo, ele proclama que Deus estabeleceu a terra, e Paulo, ao pregar em Atenas, declara que ele fez o mundo e tudo o que nele há. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela observa que o autor criador não apenas revela poder, mas revela intenção. O Pai cria porque deseja compartilhar a vida. Cada criatura, seja visível ou invisível, ela é sustentada pela vontade contínua do Deus que é a fonte de vida. Essa vida se expressa de maneira profunda lá em Jó 33:4, onde Eliú, ele afirma que o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aqui nós vemos a ação conjunta do Pai e do Espírito na criação e preservação da existência humana. Kenner, ele observa que esse texto antecipa a compreensão neotestamentária da obra do Espírito como aquele que vivifica. O Pai é a fonte. O Espírito é o agente que comunica essa vida aos seres criados. A revelação do Pai como fonte da divindade se torna ainda mais clara no Novo Testamento. Jesus o chama de Pai, Pai meu e Pai vosso. Não declara que ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, irmãos. João, ele declara que ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A revelação, ela é eterna, não inicia no tempo. A igreja, ela reconhece que o Filho é gerado do Pai e possui a mesma essência divina, como declara Hebreus ao dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O termo grego character da hipostase indica que o Filho é a perfeita manifestação da realidade divina. O mesmo fluxo, o Espírito Santo, procede do Pai. Jesus afirma que o Consolador que eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, dará testemunho de mim. O verbo grego ekeporeiomai aponta para uma procedência eterna, não para uma procedência temporal. A Higdon observa que essa distinção relacional não diminui a divindade do Espírito, mas esclarece sua revelação com o Pai. Portanto, o Pai é reconhecido como fonte, o Filho como gerado e o Espírito como procedente, mantendo a unidade essencial e a distinção pessoal. Essa compreensão não é mera especulação teológica, ela molda a nossa vida espiritual. Se o Pai é a fonte da divindade, então toda graça que recebemos flui desse amor eterno. Toda oração que fazemos é dirigida ao Pai que sempre existiu e que jamais será abalado. Toda fé que professamos está ancorada em um Deus que não muda. Rubens, ele lembra que a disciplina espiritual se fortalece quando nós entendemos que nos aproximamos de um Pai cuja vida é inesgotável. Por isso, viver diante do Pai implica submissão, implica não só submissão, mas implica também confiança. Ele é o Deus que existe por si mesmo, mas que decidiu compartilhar vida com as suas criaturas. Ele é eterno. Mas se aproxima de nós em Cristo. Ele é imutável, mas ele opera de forma viva e dinâmica pelo Espírito. Caminhamos diante de um Pai que é fonte, que é origem e que é sustentação. Reconhecer essa verdade transforma a nossa oração. E não só transforma a nossa oração, como também renova a nossa fé.
e nos conduz a uma adoração ainda mais profunda. Vamos para o nosso tópico 3, que vai falar agora: o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam indistintamente, inseparavelmente, cada uma conforme sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho as executou. O Pai planejou a redenção e o Filho as realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e para ser o ensinador. Conforme o credo de Atanásio do século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas, elas são o quê? Coeternas e co-iguais. Quero comentar aqui rapidinho sobre esse nosso terceiro subtópico desse primeiro tópico ainda. Irmãos, a revelação bíblica, ela mostra que o Pai nunca age isoladamente. Você não vai ver o Pai agindo de uma forma isolada. Desde a eternidade, ele se dá a conhecer como aquele que ama. Desde a eternidade, ele se dá a conhecer como aquele que planeja, como aquele que chama e que manifesta a sua vontade por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. A Trindade, ela não é, irmãos, um conceito abstrato. Não, é o modo como Deus se revelou para que o conheçamos de perto, de forma segura e de uma forma também transformadora. O Pai, ele é a fonte que gera. O Filho, ele é o verbo que revela. E o Espírito Santo é o poder que vivifica as nossas vidas. Cada pessoa agindo da sua maneira. Cada pessoa da divina Trindade. E tudo isso acontece sem divisão, sem uma competição ou graus de importância. O Deus que encontramos nas Escrituras é o Deus que age em perfeita unidade. Quando olhamos para a obra da criação, nós percebemos essa harmonia com clareza. O salmista, ele afirma que o Pai falou e tudo passou a existir, pois sua palavra é eficaz e criadora. Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo surgiu. Salmo 33, versículo 9. João, ele retoma esse mesmo movimento quando ele declara que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, e sem o Verbo, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Você encontra isso em João, capítulo 1, versículo 3. Em outras palavras, meus irmãos, o Pai é o autor da criação, mas o Filho, ele é o agente que a executa. O Espírito, por sua vez, ele pairava sobre as águas, organizando e vivificando. Assim, desde o primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos o Pai atuando por meio do Filho e do Espírito. Essa mesma lógica aparece no plano eterno da salvação. Paulo diz que Deus nos escolheu antes do que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Está em Efésios 1:4, mostrando que a redenção não é reação divina ao pecado, mas parte do propósito eterno do Pai. Tito afirma que essa graça foi prometida antes dos tempos eternos. Tito 1:2. O Filho, ao assumir nossa humanidade, ele realiza esse plano com obediência perfeita e entrega total. Até pode dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. O Espírito, então, aplica essa obra ao coração dos crentes, regenerando, convencendo e conduzindo à verdade. A salvação é, portanto, uma obra trinitária inseparável. É importante lembrar que essa distinção de papéis não implica desigualdade. A tradição cristã sempre afirmou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos, que são coiguais e consubstanciais. Até mesmo no credo de Atanásio declara que nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Essa verdade é fundamental para uma teologia saudável, meus irmãos. Se o Pai, ele planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica. E não porque um seja maior que o outro, não. A unidade divina, ela permanece a mesma. Ela permanece perfeita. O Deus triuno age
com uma só vontade, ainda que em três relações pessoais distintas. Essa compreensão também impede leitores equivocados sobre subordinação eterna ou inferioridade do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia ela não apresenta o Filho como um agente menor, mas como aquele em quem habita corporeamente toda a plenitude divina. O Espírito não é uma força impessoal, mas o próprio Deus presente atuando na vida dos fiéis, guiando, ensinando e consolando. Como lembra Stanley Horton, é no agir harmonioso da Trindade que enxergamos a beleza da revelação divina, pois Deus se mostra plenamente relacional e envolvido com seu povo. A atuação trinitária não termina na história bíblica, ela avança a vida da igreja até hoje. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós fazemos isso pelo mandato do Filho, no poder do Espírito Santo e sob a autoridade harmoniosa do Pai. Quando nós oramos, nós somos guiados por quem? Nós somos guiados pelo Espírito. Chegamos ao Pai e o fazemos em nome do Filho. Quando vivemos em santidade, isso aqui é interessante. Deixa eu só beber uma água aqui. Quando nós vivemos em santidade, é o Pai que nos chamou, e o Filho que nos redimiu, e o Espírito Santo que transforma. A vida cristã inteira, ela é sustentada pelo agir conjunto, não só de um deles, mas sim das três pessoas. Esse entendimento, ele traz um equilíbrio espiritual. Ele nos lembra que não estamos entregues aos nossos próprios recursos. O Pai continua tomando a iniciativa. O Filho, ele continua intercedendo. E o Espírito Santo, ele continua o quê? Conduzindo. Exatamente. A obra que Deus começou em nós não depende apenas de nossa força. Sim, a obra que Deus começou em nós não depende somente da nossa força. Ela depende da fidelidade de um Deus que opera em perfeita unidade. Assim, o mesmo Deus que falou e criou, que planejou e redimiu, é o Deus que hoje sustenta e aperfeiçoa sua igreja. O estudo da Trindade não é um mero exercício intelectual. Ele molda o nosso modo de viver. Se o Pai age por meio do Filho e do Espírito, então nossa vida deve espelhar essa mesma harmonia. Nós somos chamados a viver em unidade, a cooperar uns com os outros e a nos submeter ao propósito de Deus com humildade e reverência. A Trindade, ela nos ensina que não existe obra divina sem um relacionamento, que não existe uma missão cristã sem comunhão. Por fim, quando contemplamos a ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos convidados a nos render à grandeza desse Deus que é imarcessível, que sempre é o mesmo e que se revela amorosamente por meio do Filho, enquanto nos transforma por meio do Espírito Santo. Conhecer esse Deus é caminhar com segurança, porque aquele que age por meio de três pessoas é o mesmo que sustenta com graça, verdade e poder. Vamos agora então para o tópico 2. O tópico 2 da nossa lição vai falar sobre o Pai revelado em Cristo. Primeiro, o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Mateus 11:25. Os primeiros intitulados sábios, do grego sófos, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de sua forma privilegiada, mas que padeciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos seus próprios olhos. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, ou seja, aos néfios, do grego, aqueles que possuem a humildade das crianças. Vou beber mais água, beba água também.
Vou comentar sobre esse primeiro subtópico. A revelação do Pai em Cristo, essa revelação do Pai em Cristo é uma das verdades mais belas de toda a Escritura e, ao mesmo tempo, mais confrontadas das Escrituras. Jesus ele afirma que o Pai escolhe revelar sua identidade não aos que confiam em seu próprio entendimento, mas àqueles que se curvam diante dele com humildade. Esse ensino expõe um princípio espiritual que atravessa toda a Bíblia. O conhecimento de Deus não começa na inteligência humana, mas começa na disposição do quê? Do coração. Deus, ele não é descoberto. Ele se revela. Quando Jesus ora dizendo que o Pai ocultou essas coisas dos sábios e instruídos, ele usa palavras carregadas de significado. O termo grego sophos, ele descreve pessoas reconhecidas por sua habilidade intelectual, enquanto sinetos aponta para indivíduos incapazes de análise profunda e leitura refinada. Fariseus e escribas se encaixavam bem nessas categorias. Eles eram treinados, nos cultos, e eles eram meticulosos nas escrituras, mas eles, mesmo assim, eles permaneciam cegos para a verdade que Jesus trazia. Eles possuíam informação, mas não transformação. Como observa o comentário bíblico pentecostal, a soberba espiritual, ela fecha a mente para a revelação que só o Espírito pode conceder. Jesus, então, contrasta esses grupos com os pequeninos, palavra traduzida do grego népios, que descreve tanto crianças pequenas quanto pessoas simples, quanto pessoas dependentes. Não se trata de falta de capacidade intelectual, mas de uma postura interior. No reino, pequeninos são aqueles que reconhecem sua necessidade e se abrem para agir de Deus, para o agir de Deus. São pessoas que humildemente recebem o que o Pai revela. Essa verdade ecoa o que o próprio Jesus ensinou em outro momento. Quem não se tornar como uma criança jamais entrará no reino dos céus, no reino de Deus. A humildade é a porta da revelação. É importante você perceber que esse modo de Deus se revelar encontra eco também no coração. Paulo afirma em Romanos 1 que a criação inteira anuncia o eterno poder e a natureza divina de Deus de modo tão clara que os seres humanos ficam indesculpáveis. A expressão grega para tornar claro, phaneró, indica algo exposto à vista, colocado diante dos olhos. A natureza, ela aponta para Deus, mas esses conhecimentos não salvam. Ele apenas evidencia que o ser humano escolheu ignorar. Vou tomar mais um gole de água. Por isso, Jesus ele é central. Ele não apenas fala do Pai. Não, ele só não fala do Pai, ele manifesta o Pai. O verbo aqui, revelar, no grego lá, apocalipto, usado no mesmo contexto de Mateus 11, ele carrega a ideia de retirar o véu, de tornar visível o que estava oculto. Em Cristo, Deus não deixa dúvidas sobre seu caráter, seu amor e seu propósito. O que a criação apenas assura, Cristo proclama com clareza, como afirma Craig Kenner. Jesus é a chave hermenêutica da revelação divina. Nele, o Pai pode ser conhecido de forma pessoal. Nele, o Pai pode ser conhecido de uma forma salvadora e transformadora. Essa revelação, no entanto, continua sendo um dom, não uma conquista humana. Não é o domínio dos textos sagrados que abre o coração, mas sim a graça. Os fariseus conheciam as palavras, mas não reconheciam o verbo. Os pequeninos reconheciam o verbo e por meio dele discerniam o Pai. É assim até hoje. Deus não se deixa encontrar pelos autossuficientes, mas ele se mostra aos que se rendem. A verdadeira sabedoria começa onde termina o orgulho. Diante dessa verdade, nós somos chamados a olhar para Cristo com reverência, dependência e também com fé. Ele é a janela que nos permite ver o Pai.
Nele, o Pai se torna conhecido. Sem ele, sem Jesus, o Pai permanece velado. Ao mesmo tempo, somos lembrados de que a criação continua anunciando que existe um Deus. E essa mensagem pesa sobre a consciência de todos. Os que ignoram a revelação do Filho não poderão alegar falta de luz. Foram cercados por evidências, tanto na criação quanto no testemunho do Evangelho. Eu já vou continuar. Por exemplo, a vida cristã, ela floresce quando vivemos como pequeninos. Quando que a vida cristã vai florescer? Quando nós vivemos como pequeninos, como crianças. Ou seja, humildade. A humildade, ela abre espaço para discernimento espiritual. Dependência abre espaço para comunhão. Submissão abre espaço para a revelação. O Pai se dá a conhecer aos que pararam de disputar com Ele e começaram a ouvir. E quando Cristo se torna o centro, o coração encontra luz, descanso e direção. A revelação do Pai em Cristo não é apenas um tema doutrinário, é um convite diário para caminhar sob a luz daquele que continua falando. Antes de nós entrarmos aqui no subtópico 2, eu quero pedir novamente para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar sempre recebendo as lições. Ative os sininhos de notificações e comenta aí o que você tem achado sobre essa lição. Subtópico 2, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é medido exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional. E segundo, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus, é o Filho. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, sua vontade e o seu amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e também fadada à idolatria. Agora eu quero comentar aqui sobre essa questão do subtópico 2. O Filho, falando sobre o Filho, ele é o caminho pelo qual o Pai se deixa conhecer. Se você quer conhecer o Pai, você precisa seguir esse caminho que é o Filho. Não há uma outra porta. Poderia existir várias portas. Poderia existir outros tipos de acesso, outra lente capaz de revelar quem Deus é. Quando Jesus afirma que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ele coloca a revelação divina num terreno profundamente relacional. A palavra conhecer nesse texto aqui é o verbo grego ginosko, que não descreve apenas informação, mas é uma experiência íntima, uma percepção viva e comunhão. Jesus não apenas sabe sobre o Pai, ele o conhece plenamente, porque compartilha sua essência, sua vontade e seu coração. Essa declaração aponta para uma verdade essencial. O Pai não é uma força impessoal, nem um conceito abstrato. O convite do Salmos 46, verso 10, parem de lutar e saibam que eu sou o Senhor Deus, mostra que o conhecimento do Pai passa por um encontro que silencia o orgulho e abre espaço para a revelação. Isaías declara... Isaías declara que não há outro semelhante a ele. É isso mesmo. Isaías declara que não há outro semelhante a ele. Meus irmãos, eu sei que essa lição está sendo um pouco extensa, mas é importante para que nós possamos aprender tudo, tá bom? Voltando. Por isso o Filho, ele é chamado de o quê? No Novo Testamento, o Filho é chamado de mediador. Paulo afirma em 1 Timóteo 2,5 que existe um único mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo. O termo grego messites descreve alguém que constrói a ponte, que cria acesso, que reconcilia partes antes separadas. Sem Cristo, essa ponte não existe. Ele não apenas entrega um caminho, ele é o caminho, como declara João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo o conhecimento do Pai passa por ele, porque toda a plenitude da divindade habita em quem? No Filho, de forma corpórea, como Paulo ensina em Colossenses 2,9. Jesus é também o intérprete do Pai. João afirma que o Filho o revelou. O verbo grego
exogeomai, traduzido como revelar, é a raiz da palavra exegese. Esse descreve a ação de explicar, de interpretar, de tornar clara. Cristo é, portanto, a exegese viva do Pai. Se queremos saber como Deus pensa, ama, age, conduz, corrige ou acolhe, precisamos olhar para Jesus. Sem ele, toda a tentativa de conhecer a Deus acaba distorcida. Exatamente porque o coração humano fabrica ídolos e projetam ideias equivocadas sobre Deus.